Então, nos vemos de novo. Dessa vez vamos falar sobre os principais acidentes radioativos. Mas antes, temos que discutir o que os provoca, a radioatividade. Vamos lá. O fenômeno da radioatividade foi estudado de maneira mais profunda pela primeira vez pela química polonesa Marie Sklodowska, ou Marie Curie, como é mais conhecida. Ela viu que o elemento urânio emitia partículas de modo constante, independente de seu estado de agregação e com quem estava associado. Isso já era observado no elemento rádio, daí o nome radioatividade, a atividade do rádio. De quebra, a pesquisadora recebeu não um, mas 2 prêmios Nobel, e em 2 áreas distintas, física e química. Mas o que é exatamente radioatividade? Bom, é a busca por estabilidade do núcleo por meio da emissão de partículas radioativas. As 3 principais são partícula alfa, beta e gama. Elas foram descobertas através do experimento de Rutherford, que foi: em uma caixa de chumbo foi colocado um elemento radioativo que emitia partículas, que eram atraídas ou não por uma chapa magnética. Vamos analisar cada uma. Partícula alfa, composta por 2 prótons e 2 nêutrons, possui baixo poder de penetração devido à sua massa e carga positiva já que não possui elétrons. É altamente ionizante. Partícula beta, vem do decaimento de um nêutron no núcleo de um átomo, que gera um próton que o átomo absorve e um elétron que escapa do núcleo. No caso, é a partícula beta. Ele atinge 90% da velocidade da luz e tem certa penetração. Partícula gama é liberada quando os prótons do núcleo estão muito carregados de energia, assim as liberando na forma de ondas eletromagnéticas. Por isso são capazes de penetrar completamente pessoas e produzir danos biológicos irreparáveis. Levando isso em conta, vamos analisar como esse conhecimento, ou no caso de Goiânia, sua falta, levou a catástrofes de grandes proporções. Vamos tirar o pé de elefante da sala. Entenderam? Pé de elefante. Elefante. Enfim, vamos falar sobre Chernobyl. O que aconteceu ali foi completamente um erro humano, e sua fama gerou um medo global ao redor das usinas nucleares, que no caso são as fontes mais eficientes e limpas de energia. Durante um teste de rotina, o reator número 4 da usina foi desligado. Na madrugada do dia seguinte, porém, o sistema de resfriamento da usina, que funciona usando fissão nuclear do urânio para liberar calor e transformá-lo em energia elétrica, parou de funcionar corretamente e superaqueceu. Assim, o reator número 4 explodiu, liberando gases e isótopos radioativos que alastraram por toda a Europa. Tais isótopos eram altamente ionizantes, e no caso do iodo 131, era facilmente absorvido pelo corpo na tireoide. Assim, tais níveis de radiação causaram o desenvolvimento do câncer em diversas pessoas que viviam nas proximidades. A explosão do reator 4 causou a fundição de diversos compostos radioativos, que formaram uma massa cinzenta extremamente radioativa. Apenas alguns minutos de exposição seriam letais a uma pessoa sem proteção. Devido à sua aparência cinzenta, foi apelidada de pé de elefante. O núcleo do demônio. Às vezes a burrice vem das pessoas mais inusitadas, né? Os acidentes do núcleo do demônio, isso, no plural, foram 2. Ocorreram nos anos de 1945 e 1946. O núcleo do demônio se refere a um experimento ao redor dessa massa supercrítica de um elemento radioativo. Isso é, quando um evento em cadeia envolvendo a fissão nuclear de nêutrons no núcleo radioativo libera altos níveis de energia. Tal objeto seria usado na terceira bomba que atingiria o Japão em Tóquio, caso este não se rendesse após as 2 primeiras. O primeiro incidente ocorreu com o físico Harry Dingley, que estava testando em seu laboratório a supercriticidade do plutônio. Ele adicionava tijolos de tungstênio que refletiriam nêutrons para o núcleo do demônio, aumentando sua instabilidade. Por descuido, ele deixou um dos blocos caírem, fazendo com que a massa do plutônio alcançasse a supercriticidade por menos de 1 segundo, o tempo para que ele tirasse o tijolo de cima da massa. A energia liberada foi letal, o levando à morte 25 dias depois. Agora sim, o ápice da burrice. Louis Slotin e os 7 cientistas. Em 1946, o físico conduziu um experimento mostrando a supercriticidade do plutônio, que dessa vez era protegido por meio de 2 hemisférios de berílio. Caso os hemisférios caíssem, os nêutrons passariam a ser refletidos para dentro da massa, que atingiria estado supercrítico. Só havia um detalhe: o cara estava segurando a literal bomba relógio com uma chave de fenda. Adivinha o que aconteceu?
A dose de radiação recebida pelo físico foi maior ainda que a recebida por Harry, e o levou à morte em apenas 9 dias. Após receber a dose, Louis chegou para seus colegas cientistas e disse: Sou um homem morto. Tais cientistas receberam uma dose variada de radiação, mas não morreram de imediato. Vamos falar do Brasil? Nos anos 80, na cidade de Goiânia, ocorreu um dos maiores acidentes radioativos fora de instalações nucleares, o acidente com o Césio-137. Dois catadores de sucata encontraram uma cápsula de chumbo dentro de uma máquina abandonada de radioterapia, que estava num antigo hospital desativado. Eles não faziam ideia do perigo que estavam prestes a liberar. A máquina continha uma substância altamente radioativa, o isótopo do Césio-137, que era utilizado em tratamento contra o câncer. Dentro da cápsula metálica havia uma pequena quantidade dessa substância, mas o suficiente para causar um desastre. Os dois homens decidiram abrir a cápsula para ver o que havia dentro. Eles acharam um pó brilhante de coloração azulada que brilhava no escuro, algo que parecia quase mágico. Fascinados, levaram a cápsula e o pó para casa, e começaram a mostrar para amigos e familiares sem saber que aquilo ali era mortal. Uma vez que a cápsula foi aberta e o material radioativo liberado, a contaminação começou a se espalhar. A família de um dos catadores, vizinhos e até curiosos que passavam por lá foram contaminados. Alguns esfregavam o pó na pele, achando que era algo especial ou até místico. Crianças brincaram com ele, e pedaços da cápsula foram vendidos para sucateiros, espalhando a radiação ainda mais. Uma menina até mesmo comeu o pó. Somente quando várias pessoas começaram a adoecer gravemente, com sintomas como vômitos, queimaduras e queda de cabelo, é que as autoridades perceberam a gravidade da situação. Uma investigação revelou que se tratava de contaminação pelo Césio-137. A cápsula já estava aberta por dias, e a radiação tinha se espalhado por uma vasta área da cidade. O acidente resultou na morte de 4 pessoas, incluindo a menina de 6 anos que comeu pó. Centenas de outras pessoas foram contaminadas e necessitaram de tratamento. Bairros inteiros foram evacuados e toneladas de solo, casas e objetos pessoais tiveram que ser removidos e isolados como lixo radioativo. Vamos lá. Se esse vídeo serviu para ensinar algo é que 1. Sempre chequem seus reatores nucleares antes de dormirem. 2. Não tentem alcançar a massa supercrítica do plutônio sem a devida proteção. E 3. Não comam pó radioativo azul encontrado no lixão. E é isso por hoje. Eu vou tentar lançar meu próximo vídeo até o final do ano, mas tem uma coisa que tá me atrapalhando um pouquinho. Enfim, é isso. Fui.